É, e aí, a gente está falando disso tudo aqui, a gente falou da criação dos jogos, dessa coisa e tal, e aí? Bom, aí a gente vai entrar num aspecto que é polêmico, tá? E o que isso tudo aqui tem a ver com a fé? O que isso daqui tudo? Esse professor aqui, né, o professor, eu não sei o primeiro nome dele, é Brent Blake, ele da Hamilton College, ele escreve um artigo, né, um estudo, um artigo, onde ele busca associar a ideia da religião com a ideia do jogar, né? Ele cria esses dois termos, playing video gods, playing to play, praying, não, playing to play. Dentro do texto dele, ele vai fazer uma brincadeira com essas questões, que é a ideia da similaridade do funcionamento das religiões com a ideia dos jogos, né? A ideia, vamos dizer assim, da premissa da criação de um mundo com regras, um mundo condicionado, um mundo que tem muito a ver com o aspecto sensível. Esse professor, eu dei uma lidinha rápida sobre ele, ele caminha assim no mundo buscando esses elementos do que da expressão religiosa e do combate à expressão religiosa ao mesmo tempo. Então ele vai dialogando com isso e buscando entender como tudo isso acontece. E dentro desse artigo ele vai comentar, né? Muito, assim, não fazendo uma coisa taxativa, mas querendo ou não, colocando de forma bem assim objetiva e clara que existem semelhanças muito fortes entre o elemento da narrativa, entre o elemento da religião e o elemento, né, do jogo. Até porque, se a gente for pensar lá dentro do conceito do que o Johann ah, Huizinga ele coloca pra gente, o jogo ele, vamos dizer assim, o jogar, a experiência da vida, a experiência de condicionar é algo que é natural da experiência humana, né? É algo que é formador da arte, formador do direito, da religião, da guerra, do mito e das ciências. Então, assim, então, não é estranho que a gente possa pensar isso e também não há um problema em pensar a fé como um jogo. Por que eu penso assim, né? Se a gente entra no conceito, né, no jogo, como uma experiência completa, né, como a gente discutiu ali atrás, que é uma experiência simbólica, é uma experiência sensorial, é uma experiência de conhecimento, é uma experiência assim do entretenimento, que é uma característica moderna, mas é uma característica que a gente entende, né? Todos nós precisamos de prazer, precisamos do conforto, de um certo nível de hedonismo. A experiência vamos dizer assim, todas essas experiências são do jogo, mas são todas essas experiências também são da religião. A religião ela é algo que ela nos significa, ela tem símbolos, ela tem imagética, ela tem o aspecto estético próprio, todos a gente vê. E mesmo assim, vamos dizer assim, uma mesma religião ela tem aspectos estéticos regionais próprios. A religião ela cria, né, suas regras, seus dogmas, tanto no sentido de rituais como no sentido, vamos dizer assim, litúrgico, no sentido, vamos dizer assim, às vezes muito no pessoal, mas embasado, por exemplo, você tem né, a hermenêutica de Cristo. Ela é uma hermenêutica que você se baseia na ideia e nas práticas de Cristo para discernir na sua própria subjetividade a sua experiência de vida. Então, querendo ou não, você também está se condicionando, você está colocando o símbolo Cristo e tudo que está atrelado a ele como a sua referência. Então, assim, é um jogo, mas
assim, não é como um jogo simplesmente pela competitividade, é um jogo como a experiência humana ela é na sua totalidade, né? Seguindo o que o Johan falou lá em cima. Então, assim, eu acho que a gente não perde nada, a gente só ganha em pensar a espiritualidade, não a espiritualidade, mas as religiões como um jogo, a gente só ganha, porque a gente começa a perceber que outras coisas podem ser úteis para trabalhar a espiritualidade. Por exemplo, se a gente pensa no jogo como um, um ambiente do qual a gente pode exprimir elementos da espiritualidade, das religiões, e aí não colocando, vamos dizer assim, que um jogo ele deve exprimir uma religião ou outra, mas elementos, como a gente vê vários criadores, vários autores pegando elementos diversos e jogando numa obra, por exemplo, sei lá, se a gente for pensar em Star Wars, os Jedi eles são como se fossem monges budistas e os Sith como se eles fossem uma outra religião. Tudo, vamos dizer assim, isso é de fato, né? O autor ele pega esses elementos e ele faz uma amálgama ali, ele faz joga tudo dentro de uma panela para poder criar o seu universo, criar. Tudo isso é criação de conhecimento, tudo isso é criação como eu posso dizer, vamos dizer, é uma forma de criar elementos para que nós possamos refletir sobre a experiência humana. Isso acontece nas religiões, muitas vezes, por exemplo, nos sincretismos, mas quando a gente tem um aspecto de vida e da espiritualidade que ele é mais permissivo, não permissivo no sentido, por exemplo, de permitir o pecado ou permitir fazer coisas que não são boas, mas permissivo no sentido de respeitar, no sentido de conhecer outros pensamentos e encontrar caminhos, né, para que a gente possa conviver, é extremamente útil. E o jogo, a arte, né, agora falando da arte como um todo, ela tem esse espaço, né, de encontro de todas as coisas. E quando a gente está falando do jogo, né, e é do videogame, que faz você ser um ator dentro dessa experiência, eu acho que é extremamente fundamental, é extremamente interessante que nós pensemos o jogo como a oitava arte e e é importante que nós tenhamos né, e até como criadores, não só vamos dizer assim, criadores no âmbito da arte como um todo, incluindo os jogos, e principalmente os jogos, né, digitais, que estão à potência hoje em dia, que nós tenhamos o entendimento que nós temos a capacidade de influenciar a cultura. E eu não estou colocando aqui de uma ideia da arte virar algo educacional, algo ideológico, algo, vamos dizer assim, formatado, algo panfletário, mas colocando na ideia de que não se colocando uma responsabilidade, mas entendendo que essa dimensão nos dá como é que eu vou explicar? Não explicar, mas como é que eu vou me expressar? Nos dá uma janela de oportunidade, vamos dizer assim. Nos dá uma dimensão que nos faz, vamos dizer, que ela retroalimenta a ideia da criação. Vamos dizer assim, deixa eu explicar. A ideia de que a arte ela tem uma influência grande na cultura e acrescentando a ideia dos jogos não só, né, na ideia como entretenimento, como a indústria dos jogos, mas colocando como, né, no ambiente das artes, reconhecendo essa importância, nós somos ainda mais estimulados a produzir, a criar e a ter a potência de buscar aquilo que melhor responda a essa potência que é a arte, que são os jogos digitais.
Então, assim, ao mesmo tempo que ela parece ser uma responsabilidade, é algo que te impulsiona. Então, faz todo sentido a gente buscar os jogos e entender os jogos e, né, de novo, trazer essa cultura dos jogos como sendo uma cultura que ela não é danosa, ela é uma cultura vamos dizer assim, ela é uma cultura que pode ser extremamente útil à sociedade. É claro que a gente faz o disclaimer que os jogos também eles podem ser, né, eles podem trazer o vício, eles podem trazer a questões que são extremamente ruins, né? A gente, sei lá, a gente vê o Tigrinho aí. O Tigrinho é um jogo que ele está relacionado a uma questão de endorfina ali que deixa a pessoa louca e cria o vício e isso é extremamente terrível. O ser humano ele tem a capacidade de criar coisas incríveis e usar elas para o mal. Esse é o fato. Mas quando a gente busca essa noção que o jogo tem essa importância, isso acaba, vamos dizer assim, criando essa cultura de, vamos dizer assim, evitar que os jogos se tornem simplesmente esses caça-níqueis e essas coisas que de fato não geram nenhuma questão proveitosa à nossa sociedade. E também dentro do aspecto da espiritualidade. É muito engraçado, por exemplo, quando você joga o Death Stranding, né, que é um jogo, como eu falei, que ele tem o aspecto cômico, mas ele tem aspectos muito sérios também, né? Esse jogo em específico, ele lida com a perda. Eu não vou dar o spoiler do que, mas vocês vão entender se jogarem. Ele o aspecto da perda, ele está muito vinculado à espiritualidade, à morte, à vida, tudo isso fala muito e nesse jogo, vamos dizer assim, é expresso de uma forma que serve a qualquer espiritualidade e ele pode servir tanto de um aspecto psicológico, um aspecto para explicar essas experiências, pode servir de uma releitura sobre esses aspectos que nos fazem pensar sobre a nossa própria espiritualidade e religião próprias. Então, assim, os jogos eles têm essa, vamos dizer, como eles têm essa capacidade de estar em um mundo que não é o nosso mundo, né, real, físico, materialista, que ele é um mundo, é uma proposição de mundo, a gente não precisa estar vinculados às formatações que a gente tem aqui. Então, os jogos eles também servem como esse lugar de uma expansão da visão daquilo que a gente vive. Vamos dizer assim, se eu sou cristão, eu não preciso que o sujeito ali ele seja cristão no meu jogo. Meu jogo eu posso me tornar um pagão, eu posso me tornar uma pessoa ruim, eu posso me tornar diferentes experiências e tudo aquilo ali pode ser extremamente transformador à minha experiência real de vida, né? E dito isso, aí vem a recomendação de hoje, que é o Serial Experiments Lain. Esse é um anime, eu não sei se tem um mangá dele, que ele tá dentro dessa dinâmica do digital, da experiência religiosa, da experiência psicológica, da experiência do que é real, do que deixa de ser real, do que a gente busca como realidade. Esse anime ele trabalha todos esses aspectos ao mesmo tempo. E ele conta a história dessa menininha que ela começa a mexer em computador. Na verdade, começa com um evento muito trágico, que é essa menina aqui, ela, né? Aqui já dá para ter uma noção, e ela faz isso muito porque ela sofre um bullying digital. Algo muito. Esse anime ele é do início da década de 2010, da primeira década, e ele, se não me engano, é 2006.
Então, assim, já nessa época eles já estavam retratando isso que é muito forte hoje em dia, mas começa nessa situação, né, que vamos dizer assim, ela perde o senso de realidade por conta de uma questão digital. E aí essa menina, ela não está envolvida, mas ela vê essa situação, se eu não me engano é da escola dela, e por algum motivo ela começa a querer mexer nesse mundo virtual, nesses computadores. E ela vai entrando nisso e ela vai entrando nesse mundo digital, de forma que o mundo digital começa a interferir na vida dela sem a ação dela, e aí vocês têm que ver para entender a experiência de Serious Experiments Lain. Mas eu acho que para o momento que a gente está vivendo, essa obra é uma obra extremamente necessária para qualquer pessoa e para qualquer tipo de espiritualidade, para qualquer tipo de pessoa que queira pensar o nosso momento. As pessoas às vezes têm né, esse problema com os animes. Ah, essa menininha, o que isso tem a ver? Que história é essa? E é uma história seríssima, é uma história que eu nem recomendo ela para crianças, porque ela é uma história bem pesada, mas muito, muito interessante e rica. E nos leva a pensar muito sobre o nosso mundo atual e sobre aquilo que a gente entende como realidade, como a ficção, como a fantasia. Vale muito a pena ver. Dito isso, eu só quis colocar isso daqui, que é algo que vale muito a pena, né? O que será, qual será a próxima, na verdade? Qual seria a nona arte? E aí eu coloco aqui o Terminator, né? Que é a inteligência artificial. Eu tenho uma, né? Como a gente estava falando ali nas artes, as artes vamos dizer assim, quando a gente estava definindo, né, pintura e tal, escultura e depois agora os jogos, são sistemas mesmo de conhecimentos e expressão que muito se assemelham ao sistema que a gente está vivendo hoje em dia das inteligências artificiais, né? A inteligência ela se tornou essa ferramenta e essa dimensão de mundo que, querendo ou não, já está até sendo dita como uma arte de inteligência artificial, uma arte de IA, uma arte de não sei o quê. Então, para mim, não seria estranho pensar que a próxima arte, na verdade, seria a IA, a arte de inteligência artificial. Do que a gente, né, vamos dizer assim, está superando agora dos jogos, superando entre aspas, né? Mas o que tem mudado o mundo como ele é e que a gente tem todos os elementos, né? Vamos dizer assim, se com a introdução dos jogos a gente introduziu o elemento da interatividade, com a inteligência artificial a gente está introduzindo o quê? A gente está introduzindo a ideia, como é que eu posso dizer isso? A gente está introduzindo a possibilidade da criação autônoma, vamos dizer assim, mas não é autônoma. É autônoma, sim, no sentido de eu não preciso de ter conhecimento técnico da coisa para poder criar. É isso que então, assim, todos os outros elementos que a gente citou até o jogo, né? Vamos olhar aqui. A narrativa, a imagem e som, o design de arquitetura de mundos e a interação, tudo isso aqui agora pode ser feito apenas por uma pessoa sem a necessidade do conhecimento técnico. Então, o que a gente está colocando aqui eu não estou conseguindo chegar nessa palavra, mas essa nova possibilidade de que tudo isso daqui precisou do aspecto técnico, né? da proeficiência, da capacidade. Agora, tudo que é necessário é simplesmente a ideia. Então, talvez a gente está introduzindo, vamos dizer assim, o elemento da IA é o elemento facilitador, mas é o elemento... não está me vindo a palavra, mas é o elemento...
como colocar isso? É o elemento mediador. Só que ele não é, ele é um mediador ativo, vamos dizer assim. Ele não é um mediador, vamos dizer, como o pincel que pinta ou a televisão, o rádio que expressa, né, aquilo que foi direcionado a ele ali. Ele tem também a capacidade de girar por si. Vamos dizer, você coloca o prompt ali e ele vai criar dentro do seu banco de dados e da sua experiência algo que a gente pode chamar de novo, por mais que esteja baseado nesse banco de dados. Então, é um mediador ativo, talvez seja essa expressão, não sei. Mas talvez a próxima arte, no momento que as pessoas começarem a aceitar, será a inteligência artificial. Bom, pessoal, é isso. Foi maravilhoso, foi mais longo, a cabeça tá doendo. Eu acho que assim, deu pra gente caminhar bastante. Para todas as pessoas que, né, têm essa busca pela espiritualidade, entenda que isso também pode ser buscado nos jogos, que os jogos, né, assim como o cinema, por exemplo, a gente cita muito a ideia do Matrix como sendo um jogo, Matrix 1 como sendo um jogo, não, um filme extremamente importante para o estudo das religiões. Ele tem várias expressões. Os jogos hoje em dia também têm essa capacidade. O Death Stranding é um jogo que fala muito sobre isso. A gente teve jogos como o Journey, a gente teve jogos que falam sobre a experiência humana ali e tem um aspecto que pode levar a um entendimento da espiritualidade própria. O Myst, esse jogo aqui, ele tinha vários aspectos de espiritualidade, isso, né, lá atrás. Então, assim, tem vários jogos que têm a capacidade de nos fazer pensar e entender como nós interpretamos as nossas experiências, né? E de como nós podemos, muitas vezes, falar sobre. Vamos dizer assim, se eu quero explicar uma experiência espiritual para alguém, às vezes eu posso utilizar algo que acontece num jogo, algo que acontece em alguma expressão artística. Eu acho que a dimensão dos jogos, ela reúne algo que é muito pouco falado, a não ser nas pessoas que gostam e nos ambientes, né, já definidos, mas no mainstream os jogos ainda talvez não, assim, não para essas gerações, né, mas se bem que eu não sei, eu acho que os jogos já tomaram tanto o papel, já estão tão fortes que eu acho que todo mundo já reconhece, assim, não entendem essa profundidade que os jogos têm, né? Mas já percebem a existência deles. Mas também busquem esse livro vale muito a pena, né? Sobre essa ideia da modernidade, vale muito a pena ler esse livro, até para poder fazer uma análise mais aprofundada por si sobre essas dimensões dos jogos. É isso. Vou ficando por aqui. Depois eu vou colocar esse vídeo lá. Eu vou colocar ele em partes, que ele ficou um pouquinho grandezinho. E lembre-se de seguir nas redes. Qualquer dúvida, qualquer coisa, sempre pode mandar. Estou sempre à disposição aí. E fiquem em paz, fiquem com Deus. Para aqueles que forem ver isso daqui e que estão nessa busca pela a expressão artística e a espiritualidade, sejam a personificação desse Homo Ludens, né? Vejam a arte não como um espaço de fechar, mas um espaço de abrir possibilidades e um espaço de criação pura e simples, não um espaço dogmático, não um espaço de regras, vamos dizer assim,
regras já pré-estabelecidas, que seja um espaço de regras, mas regras próprias da criação. Né? Vamos dizer assim, eu vou fazer uma pintura, que a pintura tenha as suas próprias regras, né? Seja livre em si, que a criação seja livre e que a criação de vocês possa impactar a si mesmos e aqueles ao redor de vocês.